Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, com a sua Bíblia aberta nesse texto, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite. Nosso Deus e Pai querido, nós vamos ler Tua palavra nesse instante, ansiosos para ouvirmos o Senhor falando conosco. Por isso, fala-nos, Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco, Senhor. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, precisamos que o Senhor ilumine as nossas mentes, carecemos, Deus, que o Senhor aqueça os nossos corações. Precisamos dessa obra do Senhor para estarmos abertos, com o nosso entendimento também receptivo para compreender a Tua voz, o ensino do Senhor para nós hoje, mas precisamos da obra do Senhor para essa palavra transcender as nossas mentes e penetrar no íntimo dos nossos corações para nos mudar, nos conduza para a autoavaliação, nos conduza, Santo Deus, para cada um de nós fazermos juízo de nós mesmos, para termos coragem de, orientados pela Tua palavra, seguir nos avaliando, nos julgando, nos medindo pela régua da Tua palavra, e se nos depararmos, Santo Deus, desproporcionais ao querer do Senhor para nós, que o Senhor nos leve ao arrependimento, à mudança, à conversão, para vivermos a vida que o Senhor tem para nós, que é a única vida. Te pedimos no nome de Jesus, amém. Gênesis 1, versículo 26, a palavra do nosso Senhor nos diz assim, em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Nós, eu e você, nós passamos a nossa vida toda lutando para conquistar coisas. Isso significa dizer que você gasta a maioria dos seus anos aqui lutando para ter coisas. Você queima grande parte dos anos da sua existência aqui lutando para ter coisas. Você queima a sua saúde lutando para ter coisas. Você investe grande parte do seu intelecto, adapta ele, molda ele, desenvolve ele para se melhor qualificar
para melhor lutar, para alcançar coisas. Você sacrifica uma boa parte do tempo que poderia ser dedicado para Deus, para ao contrário de se dedicar para Deus, lutar para alcançar coisas. Você queima grande parte do tempo que você deveria dedicar à sua família, ao seu lar, ao seu cônjuge, aos seus filhos, para ao contrário disso, para lutar, para ter coisas. Assim, então, a gente vive a maior parte da nossa vida aqui lutando para alcançar coisas, para adquirir coisas, para obter coisas. A questão é, essa sua luta aí, ela tem sido uma luta honesta, legítima, é verdadeiramente assim uma luta que no dia do juízo final você será elogiado por essa luta. Quando você chega lá no leito de morte e se deparar com a possibilidade do último suspiro, e você vai perceber então que você não vai ter mais vida para frente, você vai se lembrar de Deus, você vai se lembrar dos seus dons, você vai se lembrar da palavra do Senhor, você vai se lembrar da sua vocação, de um chamado, de um propósito de Deus para a sua vida. Como num filme vai passar assim, vão passar muitas pregações, através das quais Deus te chamou para servi-lo, você vai fazer uma medição e você vai ver que você está ali naquele momento derradeiro, muito distante de ter honrado o Senhor como você foi chamado para honrar. Você vai se lembrar dos seus filhos, você vai se lembrar do seu cônjuge, você vai se lembrar de tudo isso aqui, e você vai se deparar, muito provavelmente, com a terrível constatação de que você não conseguiu todas as coisas pelas quais você lutou e desperdiçou a maior parte da sua vida lutando para tê-las. Vai valer a pena? Será mesmo? Do jeito que você está vivendo, do jeito que você está lutando, aquilo que você tem se dedicado, vai valer a pena? Responda essa pergunta respondendo a próxima pergunta. Essas coisas aí pelas quais você tem lutado, essas coisas às quais você tem se dedicado, Deus está nessas coisas aí? Será que Deus, de fato, Ele concorda com essa busca? Será que essas coisas com as quais você tem sonhado, essas coisas para as quais você tem queimado a sua vida, a sua existência, desprezado tempos preciosos com os seus e com o Senhor, essas coisas estão na métrica do Senhor, verdadeiramente estão no propósito perfeito do Senhor para a sua vida? Isso aí está dentro daquilo que Deus quer para você? O Senhor ele está com você nesses negócios? O Senhor está com você nessa formação? Esses diplomas, essas conquistas, esse patrimônio, essas coisas que você conquistou até aqui, aquelas que ainda não, mas às quais você tem se dedicado, isso tem a ver com a vontade do Senhor para a sua vida? E isso já responde essa pergunta que você terá que fazer um dia lá no final da sua vida. Você está ganhando um bônus. Dá para ajustar agora, então. Não deixa para se frustrar diante do derradeiro fôlego. Porque é agora, talvez o quê? 10 anos antes do último fôlego, 20 anos, 30, 40 anos, uma vida ainda longa para ser administrada, mas essa pergunta você precisa fazê-la para você mesmo e você precisa responder com muita honestidade. Essas coisas pelas quais eu estou lutando são lutas do Senhor? O Senhor está lutando elas comigo? Essas coisas para as quais eu tenho me dedicado, essas buscas às quais eu tenho me empenhado, o Senhor aprova isso? Isso é do querer, da vontade, do propósito do Senhor para mim? Você sabe do que é que você precisa mesmo? Será que você sabe? Será que essas coisas que você tem buscado, você realmente precisa delas para viver? Será que são coisas assim que se você não alcançar, vai dar para continuar vivendo sem elas? Você viveu até aqui sem elas, deu para viver sem elas até aqui? São coisas legítimas das quais você verdadeiramente precisa? Sim, então lute. Não, então por que você está desperdiçando a vida para buscar aquilo que você não necessita? Você acha que sabe de que você necessita para viver bem? Parece, meus irmãos, que a gente precisa de muita coisa, né?
E como nós estamos falando sobre a manutenção da nossa existência terrena aqui, como seria bom se nós tivéssemos um manual, o manual das nossas vidas, para nós olharmos então para esse manual e esse manual nos orientar sobre como nós devemos viver corretamente. E aí, nesse manual, podia tanto ter uma seção que dizia para nós assim: você precisa disso, daquilo e daquilo outro para você viver. Então, enquanto você estiver vivendo, segundo essa página e essa página aqui do manual, você precisa ajustar a sua vida para buscar essas coisas. Seria tão fácil, não seria? Nos orientar por um manual, meus irmãos, é bem mais inteligente, é muito mais seguro do que nós seguirmos orientados pelo achismo e, principalmente, que nós seguirmos fazendo experiências, testes perigosos com a nossa própria vida, testes que podem determinar o nosso futuro eterno, testes que podem determinar a saúde da nossa família, testes que podem determinar o futuro próximo, a médio prazo ou longo prazo do nosso casamento, testes que podem determinar como os nossos filhos serão na fase adulta, por causa daquilo que nós fizemos com eles nesse momento em que nós somos os responsáveis por aquilo que eles serão lá na frente. Nos orientarmos por um manual é bem mais fácil, é bem mais sábio. E como seria bom se nós tivéssemos esse manual e se nesse manual das nossas vidas tivesse lá uma seção: você precisa disso para viver. Mas ainda bem, você sabe, existe o tal manual das nossas vidas, e lá no tal manual das nossas vidas tem sim uma seção que fala para nós o que é que nós precisamos de fato e de verdade para nós vivermos. O manual está nas suas mãos. Você tem esse manual na cabeceira da sua cama, você tem esse manual aí no seu celular, esse manual está abundantemente à nossa disposição. A pergunta é: com que frequência você consulta esse manual? Com que frequência você se dedica a conhecer a seção? Você precisa disso mesmo para viver. Sem isso você não vive. Por isso você deve lutar. E com que honestidade você tem lidado com a compreensão dessas necessidades? Esse texto que nós lemos em Gênesis é justamente a seção do manual das nossas vidas que trata sobre as nossas necessidades legítimas, sobre do que é que nós necessitamos verdadeiramente aqui nesta vida para nós vivermos e vivermos bem. Você se lembra, nós fomos criados à imagem de Deus. Você sabe também, mas aí às vezes a gente se esquece, que nós não fomos criados deuses. Por isso, somente o nosso Deus, Pai, Criador, Deus Todo-Poderoso, somente Ele é infinito e independente. Somente Ele se basta, somente Ele em toda a criação é autossuficiente, só Ele não precisa de nada e de ninguém. A gente mente para a gente mesmo: Deus precisa de mim. Muitos líderes mentiram para você, talvez, ao longo da sua jornada cristã: Deus precisa de você. Mentira! Ele existiu uma eternidade sem você existir. Existe todo um plano redentor acontecendo há milênios, sem que você existisse. Ele nunca precisou de você nem de mim, porque Ele é autossuficiente e Ele a si mesmo se basta. Agora, tudo o que não é Deus é finito e dependente. Por ser finito, precisa de mais alguma coisa. Precisa de algo que não consegue suprir a si mesmo. Portanto, nós que não somos deuses, somos finitos e precisamos de muitas coisas para a manutenção das nossas vidas aqui. Nós somos feitos, meus irmãos, com necessidades propositais. Nós fomos feitos propositalmente com muitas necessidades. E o Senhor fez isso de propósito e com propósito para que nós, ao longo de toda a nossa existência, continuemos precisando dele.
Porque ele é carente de atenção? Porque ele é carente de adoração? Porque ele é carente de elogios? Porque ele é carente de pessoas que dependem dele? Não. Mas porque é uma das formas para nós conhecermos sobre a graça dele, sobre o amor dele, sobre o cuidado dele para com as nossas vidas. E para nós seguirmos dependendo dele, ele nos faz com essas necessidades, com essas carências legítimas. E aqui em Gênesis, no capítulo 1, de 26 a 29, ele declara essas nossas reais necessidades. Ao criar o homem, ao estar ali criando o homem, a Trindade fala, né, um para o outro ali, naquele conselho eterno: façamos o homem assim, assado, ele vai ser assim, ele vai precisar disso e disso para viver. E quando nós olhamos para esse texto, Gênesis 1, 26, 27, 28, 29, nós vemos o Senhor que nos criou, e na seção do manual das nossas vidas, que trata sobre as nossas reais necessidades, 4 coisas das quais nós precisamos mesmo para viver: provisão, nós precisamos da criação, nós precisamos de ocupação e nós precisamos de comunhão. Repito, nós precisamos, para existir, para viver, segundo o nosso Criador, de provisão, da criação, de ocupação e de comunhão. Vejamos então essas nossas 4 necessidades, ou 4 áreas que descrevem, que relatam as nossas necessidades, para nós avaliarmos as nossas vidas e vermos se realmente estamos gastando as nossas vidas em lutas que valem a pena. Pois bem, primeiro, nós precisamos de provisão. Versículo 29, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Aí esse versículo aqui, ele vai ter um complemento, porque até esse momento aqui, quando Deus está criando o homem, está todo mundo vivendo como vegetariano. Eis que dou para vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E assim os homens viveram até o dilúvio, todo mundo comendo planta, alface, cenoura, couve, brócolis. Mas, graças a Deus que a história não para por aqui, e vem o dilúvio. E quando eles saem do dilúvio, Gênesis 9, 3, o Senhor diz assim: assim como eu lhes dei de toda a erva, agora eu também lhes dou carne para comer. Que bênção, glória a Deus. E vem uns doidos, uns bobos, desconhecem a palavra do Senhor e dizem que carne faz mal, que a gente não foi criado para comer carne, que nós não devemos, tem que comer, disse o Senhor. Assim como eu lhes dei, leia na sua Bíblia, Gênesis 9, 3, assim como em outro momento eu dei para vocês de toda a erva, agora, a partir de agora, eu lhes dou, né, de toda a carne também. Vocês vão continuar comendo verdura, viu? Mas aí vocês vão poder comer também carne. Então é os dois, saladinha, bifinho, né? Felizes, alegres assim. Meus irmãos, nós precisamos de muito para viver aqui. E essas coisas das quais nós precisamos, elas são difíceis de serem conquistadas. Algumas delas nós não poderíamos nem com toda a nossa vida e com toda a nossa dedicação, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria inteligência alcançá-los. Somente o Criador pode nos prover nessas nossas necessidades. Nós precisamos de ar, precisamos de água, precisamos de alimento, precisamos de vestimentas, precisamos de abrigo. E essas coisas, elas não são luxo. Ar, água, alimento, vestimentas e abrigo, essas coisas não são capricho, essas coisas não são vaidade, essas coisas não são supérfluas, elas são necessidades legítimas. O Senhor, quem nos criou com estrutura legitimamente, realmente, vitalmente carente dessas bênçãos todas, e são bênçãos do Senhor para nós. Tanto carecemos dessas coisas, ar,
água, alimento, vestimentas, abrigo, que se nós formos privados, ainda que temporariamente, de algumas dessas coisas, as nossas vidas elas podem ficar profundamente comprometidas. E se algumas dessas coisas, se uma dessas coisas nos faltarem definitivamente, as nossas vidas serão impossíveis. E diante, meus irmãos, dessa constatação, nós então somos arremetidos para a segunda categoria das nossas 4 necessidades legítimas. Porque quando nós carecemos para viver de ar, água, alimento, vestimentas e de abrigo, para onde é que nós olhamos para alcançar, para obter todas essas coisas das quais nós necessitamos? Nós olhamos para a criação. Por isso, nós precisamos da criação para viver. O Senhor fez assim de propósito. Ele não nos fez assim com essa necessidade e todos os dias cai um pacote paraquedas do céu, com ar, água, alimentos, roupas e abrigo. Não, não, não. Nós já nascemos, o homem é o último ser da criação. Quando o homem nasce, já está tudo aqui. E ele nasce com essas necessidades e já tem toda uma criação com a qual o homem vai conviver, com a qual o homem vai se relacionar, toda uma criação na qual a vida do homem vai acontecer, e nessa criação estão todas as fontes de suprimento para essas necessidades com as quais Deus criou o homem. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele supre as nossas necessidades através do mundo criado, através da sua criação. Por exemplo, plantas e animais provêm para nós alimento e as nossas roupas, solo e as plantas suprem das nossas estruturas com as quais nós construímos as nossas casas, os nossos prédios, o nosso abrigo. Os rios e as fontes suprem as nossas necessidades, a nossa necessidade de água. Nós respiramos aqui nessa atmosfera e ela é abundante no oxigênio e nos outros gases os quais nós necessitamos para sobreviver. Tudo de que nós necessitamos para suprir as nossas necessidades físicas, tudo é extraído da natureza criada. Alimento, água, ar, abrigo, medicamentos para curarem as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo extraído da natureza criada por Deus. A nossa estrutura física, e a coisa começa no começo, a nossa estrutura física precisou da terra para ser formada, e nós continuaremos, enquanto estivermos precisando da manutenção dessa nossa existência física, continuaremos precisando do pó da terra para nos desenvolvermos. Nós fomos feitos do pó da terra, continuamos sendo pó, e para o pó nós retornaremos. E toda a criação ela foi feita com uma estrutura suficiente para se nutrir, para nos nutrir. A terceira necessidade, a terceira categoria de necessidades é a ocupação. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Se nós necessitamos da criação como fonte de provisão, em contrapartida, o Senhor também fez a criação carente do nosso trabalho. Ele fez a criação carente dos nossos cuidados. Quando o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, não é que o homem foi feito com o nariz igual ao nariz de Deus, com os olhos iguais aos olhos de Deus. Não, e aí assim, então nós somos uma réplica, uma cópia idêntica a Deus. Não. Sim, Ele nos deu alguns atributos. Mas o significado primeiro de termos sido feitos à imagem e semelhança é que Deus nos deu autoridade sobre a criação dele. Ele nos deu um crachá, ele nos deu uma patente. E ele fez isso de forma tão ordeira que, enquanto o homem honrava a Deus, toda a criação
respeitava essa autoridade de Deus no homem. O homem como representante direto de Deus perante toda a criação. E assim, então, Deus fez a criação também dependente do homem, da administração do homem, da gestão do homem, da condução do homem, da provisão através da inteligência que Deus deu para o homem, que Deus compartilhou com o homem. Nós precisamos da criação, mas a criação também precisa de nós. Olha que interessante, Gênesis 2:5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e principalmente, ainda não havia homem para cultivar o solo. Que interessante, quando nós vemos na ordem da criação, e Deus criando as plantas, Ele não fincou, segundo Gênesis 2:5, árvores na terra. Estavam ali, pelo que o texto nos dá a entender, sementes no solo, e que não germinaram enquanto Deus não criou o homem, porque Ele determinou que era o homem quem cultivaria o jardim, Ele determinou que era o homem quem cuidaria da criação de Deus. E assim, então, nós vemos Deus criando o homem para ser um ser ocupado. Deus criou o homem para o trabalho. A humanidade foi criada para ser parecida com Deus. E Deus é um Deus que trabalha até hoje, e nós fomos criados para trabalhar também. Por isso, meus irmãos, a vida sem ocupação, a vida sem obrigações, a vida sem responsabilidades, a vida sem deveres, é uma vida sem sentido. A preguiça, o ócio permanente, isso é incompatível com o perfil do nosso Deus e Pai. Isso não é benquisto pelos céus. Não há lugar para preguiçosos na casa do Pai, onde todos têm que trabalhar. Nosso irmão mais velho sempre deu exemplo de ser trabalhador. E quando criticado porque trabalhava em dia de folga, no sábado, folga religiosa, ele dizia: como é que eu não vou trabalhar se o meu pai está trabalhando até hoje? E como é que eu vou poder cruzar os braços se eu cresci aprendendo com ele? E foi para isso que nós fomos chamados também, para termos ocupação. Você sabe, você que trabalhou muito, você sabe como foi que você se sentiu quando você, em alguns momentos da sua vida, se viu sem ocupação, impedido de trabalhar, privado do trabalho, quando o descanso não foi uma opção, mas foi uma imposição? Você sabe como foi que você se sentiu? A maioria das pessoas que trabalharam de verdade, que aposentam compulsoriamente, entram em depressão, porque perderam algo muito importante das suas vidas. E aí voltam, depois que se organizam, a buscar novas ocupações, a organizar novas ocupações na sua vida, porque nós fomos criados para ocupação. O homem foi feito para trabalhar, segundo o manual, segundo a seção que diz do que nós necessitamos para viver. Nós fomos feitos para sermos seres ocupados com o trabalho, ocupados com o serviço. E por último, nós precisamos de comunhão. Primeiro, nós precisamos de comunhão com o Criador. Tanto é que quando o homem é criado, está somente ele ali, e ele tem que desfrutar primeiro dessa comunhão com o Criador. Primeiro ele vai aprender a se relacionar com Deus, Pai Todo-Poderoso, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade, para entender que essa é a prioridade na sua ordem relacional, que nos seus relacionamentos interpessoais, o primeiro passo, a relação principal e da qual dependem todas as outras relações, é com a Trindade. Primeiro, um homem sozinho se relacionando com Deus. Porque Deus, pessoalmente, Ele é a nossa fonte de vida em todos os sentidos. É Ele quem nos deu o fôlego de vida e é Ele quem continua mantendo o fôlego de vida em nós. Ele criou e sustenta tudo de que nós necessitamos para viver. Mas o homem não continuou como um ser único da sua espécie. O Senhor, Ele criou a mulher,
fazendo homem e mulher, ele os fez com capacidade de se multiplicarem e ordenou que eles se multiplicassem. Porque nós também, meus irmãos, precisamos de gente. Se você não reconhece isso, se você não tem conseguido entender isso nesses dias, muito provavelmente você está desviado do propósito criacional de Deus para você. Porque nós fomos criados carentes de Deus e nós fomos criados também carentes de gente. Foi o Senhor e não o homem quem declarou: não é bom que o homem esteja só. Estava só o homem ali quando foi criado? A Trindade estava ali. Toda a criação estava ali. Mas no sentido de humanidade, o homem estava só, sim. Porque no início ele era o único da sua espécie. Vem a Trindade, olha para o homem como o único da sua espécie e declara: não é bom que um homem esteja só. Isso foi o que o Senhor Criador declarou a respeito de mim e de você. Conhecendo muito o homem a quem ele criou com essa necessidade de outros seres humanos. Muitos estudiosos, teólogos, atualmente, têm parado de refletir sobre a estrutura humana. Se o homem é corpo, espírito ou corpo, alma, espírito. É uma dicotomia ou uma tricotomia. Muitos teólogos sinceros, atuais, têm falado: essa discussão já passou. Essa discussão ela é desnecessária. O homem é um ser único vivendo em comunidade. O homem é um ser único, ele tem um espírito, ele tem um corpo, não importa se há um espírito ou uma alma, se essas duas coisas são a mesma coisa. O importante é que esse homem foi criado para conviver com Deus e com os outros homens. Ele é um ser uno, mas que precisa de comunhão para existir. E essa é a melhor descrição da nossa antropologia segundo a Bíblia. Quando Deus criou Eva e colocou ela diante do homem, qual foi o suspiro mais profundo de Adão? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não pôde dizer isso da Trindade. Jesus não havia encarnado ainda. Isso aconteceria muito tempo depois. E Jesus só encarnou porque veio Eva e os dois tiveram filhos e filhos e filhos e filhos. Quando o homem ele vem e suspira: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, o homem estava ali manifestando satisfação plena, satisfação baseada em completude. Agora eu estou completo. Tá bom demais, estava bom demais aqui com a Trindade, Senhor, estava bom demais aqui com o Senhor, estava bom demais aqui com a criação, mas agora ficou bem melhor. Porque agora tem alguém que sente do jeito que eu sinto, agora tem alguém que reage como eu reajo, agora tem alguém que pensa exatamente como eu penso, agora tem alguém que necessita das mesmas coisas das quais eu necessito, porque nós precisamos de gente para viver. Disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Agora, sabe o que é que há de extraordinário nessa mensagem? É que ela nos conduz para uma pessoa da criação, alguém que esteve ali juntamente com os outros dois, nos criando. Em Jesus nós temos todas essas necessidades supridas. Não que ele sozinho supra, mas ele provê também os meios para que essas nossas carências sejam supridas. Por exemplo, Jesus supre a nossa carência de provisões. Ele pessoalmente é nossa provisão. Ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva. Ele supre as nossas carências espirituais. Ele é o único capaz de nos conectar com o Criador, que é fonte de vida. Ele subiu ao Pai e de lá ele enviou o Espírito dele para habitar em nós. Ele supre as nossas carências físicas, ele supre as nossas carências afetivas, as nossas carências psicológicas. É ele o único capaz de curar verdadeiramente nossas mentes, nossas emoções, porque somente ele, através do seu Espírito, penetra no recôndito do nosso ser, e somente ele, com a palavra que emana dos lábios dele, vem com uma espada capaz de separar juntas e medulas. Somente ele supre essas nossas carências reais. E ele declara que ele, o tempo todo, supre também a nossa fome física. Vocês estão aí ansiosos, lutando, se matando para conquistar essas coisas,
fazendo celeiros, fazendo poupanças. Então, para um pouquinho, observa a criação, olhai para as aves, observem os lírios do campo. Já viu um passarinho fazendo celeiro? No entanto, o pai dá comida para elas. Você já viu um lírio costurando uma roupa? Compara o lírio com Salomão, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo, e olha que o lírio do campo, ele é tão passageiro, mas o pai é tão abundante em provisão que ele veste com total realeza algo que existe hoje e deixa de existir amanhã, porque o Senhor ele pode esbanjar, o celeiro dele é ilimitado. Jesus ele supre a nossa necessidade da criação. Quando nós pecamos, a criação ela se rebelou contra o homem. E a vida do homem se tornou bastante complicada aqui, porque se antes ele tinha uma criação que ele cultivava através do seu trabalho, e as coisas eram facilmente responsivas ao trabalho do homem, agora o homem tem que domar a criação, porque a criação não é boba. O homem se tornou corrupto, ele se tornou mau, e agora ele vai usar essa autoridade para nos explorar, para nos maltratar. Fujamos, nos defendamos do homem. E agora, depois da queda, a criação ela se rebela contra o homem. Mas lá em Romanos 8 diz que a criação ela está gemendo, é uma rebeldia sofrida. Nós nos rebelamos contra o homem não por nossa própria vontade, mas nós somos sujeitados a isso, porque senão o homem nos destrói. Mas a criação ela está gemendo, aguardando que nós sejamos transformados, que nós sejamos convertidos, que nós sejamos restaurados à nossa humanidade original. E Jesus, ele vai nos restaurando, nos transformando no homem conforme Deus nos criou lá no começo. E quando ele nos restaura, ele nos transforma, nós voltamos a compreender que o Senhor ama a sua criação, e o Senhor mostra para nós, nos ensina, o Filho de Deus, ele entende que a gente não pode destruir, a gente tem que respeitar a criação do Senhor, a gente não pode sugar de tudo isso aí, isso é uma desonra contra o Senhor, a gente não pode acumular essas coisas quando outros têm de menos, porque essas coisas são usura, essas coisas nos conduzem para a corrupção, e essas coisas desonram o nosso Senhor. E a mente cristã transforma tudo isso em nós. Nós voltamos a olhar para tudo isso de forma moderada, de forma equilibrada, porque é o que o Senhor Jesus faz em nós. O Senhor supre a nossa necessidade, nos conduz para a ocupação real. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Ou seja, aquilo que me mantém vivo, comida, aquilo que me mantém vivo é servir ao Pai, é fazer a vontade do Pai. E servindo o Pai com toda a autoridade que Jesus tinha, ele se curvou e lavou os pés dos seus discípulos, fazendo o que era contrário àquela cultura. E Jesus então nos deu o exemplo de que nós também, nele e por ele, fomos chamados para nos ocupar servindo uns aos outros, servindo a criação de Deus. Jesus nos contratou. E agora em Jesus nós temos o privilégio de servir a Deus, cuidando uns dos outros e cuidando da criação do Senhor. E por fim, Jesus ele supre a nossa carência de comunhão, as nossas carências de comunhão. Ele supre, e somente ele supre, a nossa carência de comunhão com Deus. Você se lembra de que um dia ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Somente através de Jesus nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. Mas também em Jesus nós temos a nossa comunhão uns com os outros restauradas. Pois todos os que nele creram foram feitos filhos de Deus. E assim então, por Jesus e em Jesus, nós fomos feitos família que desfruta de uma comunhão e de uma comunhão eterna. Por isso, avalie sobre onde você tem dedicado a sua vida, onde, em que você tem gastado os seus anos aqui. Se essas suas lutas, elas estão nessas categorias de reais necessidades declaradas aqui no manual da vida. Ajuste a sua vida caso isso seja necessário.
para você não chegar lá no final exausto, frustrado e em dívidas. Mas aproveite a oportunidade que o Senhor te dá agora de rever as suas prioridades, de rever aquilo em que você tem dedicado a sua vida e dedicar a sua vida àquilo que realmente é necessário, segundo o Criador, ao Autor das nossas vidas. Oremos, ore por você. E se você se perceber fazendo sacrifícios em prol de coisas que não estão em nenhuma dessas categorias listadas, apontadas aqui pelo Autor das nossas vidas, arrependa-se disso, porque pode ser não, você está desperdiçando vida, você está jogando saúde fora, você está desprezando relacionamentos, você está fazendo muito mal para as pessoas do seu convívio, você está desonrando a Deus, você está criando sérios problemas para você neste momento, principalmente para aquele dia em que você vai se encontrar com o Senhor no juízo final. Agradeça ao Senhor porque hoje Ele fala com você sobre isso, te dá a oportunidade para você rever, se julgar, se avaliar e mudar. E em se percebendo em falta, em se percebendo em excessos, em se percebendo fora das buscas que verdadeiramente valem a pena, mude. Para a glória de Deus, para a sua saúde, para o bem das pessoas do seu convívio. Nosso Deus tem misericórdia de nós, porque é difícil para nós aqui nesse mundo abrirmos mão de coisas que o mundo fala para nós que são importantes, ainda que o Senhor nunca tenha dito que são importantes. E seduzidos pelo mundo, Santo Deus, nem sempre nós temos a disposição para lutar as coisas que o Senhor falou que são importantes para nós. Mas nós somos seus filhos. Digo assim, em nome dos que são seus filhos, que estão aqui nessa noite. E na tua palavra, nós cremos, entendemos que aqui está o manual do Senhor para nós, e nessa noite meditamos na sessão o que é que nós precisamos verdadeiramente para viver. Não nos deixa, Santo Deus, queimar as nossas vidas, nossos anos, desperdiçar nossa saúde, desperdiçar os nossos relacionamentos, tempo com as pessoas, nos matando, lutando por coisas que o Senhor não falou que são importantes. E por coisas até que o Senhor falou que não valem a pena, por coisas até que o Senhor falou que nos fazem mal. Nos muda, nos converte, nos adapta ao manual do Senhor para nós, nos ajusta à vida que o Senhor conquistou por nós e que em Cristo Jesus o Senhor nos deu. Para a tua glória, Santo Deus, para a nossa saúde, para a nossa salvação, para a nossa alegria, para o bem das pessoas com quem nós convivemos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.